Bom dia, queridos. Antes da nossa oração matinal, quero compartilhar com vocês no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, 4 versos, e então contar uma experiência de confiança em Deus. Diz assim a palavra de Deus: Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar em uma ilha. Eu quero ser bem breve para não me alongar nessa história. Paulo estava navegando, estava se apresentando perante as autoridades porque havia sido preso por estar proclamando o Evangelho de Cristo. Mas Deus tinha dito para ele que ele deveria comparecer até César, porque Paulo precisaria testemunhar a César, o imperador máximo de Roma, a respeito do Evangelho de Cristo. E Paulo poderia ter solto numa primeira instância, quando foi convocado para depor, mas ele próprio preferiu apelar para César, porque ele entendia que Deus estava mandando, conduzindo até lá. E Paulo então precisava viajar, fazer uma viagem de navio, e aquela época era difícil de prever as mudanças climáticas, mas Paulo foi alertado de que aquela viagem seria uma viagem difícil e que a navegação seria custosa e que haveria danos materiais e tudo mais. Só que diz aqui o verso bíblico que o centurião que o levava, responsável por sua escolta, confiava mais nos marinheiros, é claro, do que na palavra de Paulo, porque Paulo estava, no entendimento dele, dando um palpite. E como todos viram que o clima estava bom, o vento era bom, favorável para a navegação, resolveram sair do porto. E logo que começou a viagem, soprou um tufão, um vento muito forte, e a situação se inverteu rapidamente, e eles ficaram dias à deriva, e tendo que tomar medidas drásticas, jogar os alimentos fora, jogar parte da armação do barco fora, para não naufragarem, e houve muito medo. Eles ficaram sem comer vários dias, até porque ninguém tinha apetite, porque estavam em perigo de morte. Mas aqui Paulo está dizendo, já no final do ocorrido, o seguinte: nessa noite, diz Paulo, um anjo do Senhor me visitou e ele disse para mim que era necessário que eu comparecesse perante César e que nenhum dos que estão aqui no navio vão se perder porque estariam sendo dados a mim. Em que sentido? De que isso seria um testemunho que redundaria na salvação deles. Mas o que eu quero destacar aqui é que Paulo, ele diz o seguinte: portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. É fácil a gente confiar em Deus quando o vento está soprando tranquilo, quando o mar está calmo, quando a situação da nossa vida é favorável, mas quando as coisas começam a sair do controle, é aí onde a nossa fé e nossa confiança em Deus de fato é testada. E Paulo, sabendo que essas coisas iam acontecer, ele não se intimidou, ele esperou em Deus. E naquela noite, onde as coisas já estavam ficando totalmente fora de controle, Deus disse: olha, Paulo, fique tranquilo, porque ninguém vai se perder e você vai até César, porque é necessário que você vá até ele. E de fato, quando lemos a história logo a seguir, e encorajo você a ler, a partir do capítulo 27 de Atos, a gente percebe que Paulo depois então pôde comparecer perante César. Mas o que eu quero destacar aqui, antes da gente orar, é o seguinte: Paulo confiava na palavra de Deus. As circunstâncias à sua volta eram totalmente favoráveis, situação adversa, e ele ainda teria, e juntamente com as outras pessoas, se salvarem
de qualquer jeito, com tábuas, nadando, como as pessoas pudessem, porque eles estavam numa situação onde não havia como ter socorro. E eles não tinham como chegar a um lugar, a um porto, mas eles iam ter que saltar na água para poder chegar até a terra, onde eles iam ter que dar, por causa do fato de que o navio certamente ia encalhar em algum lugar. Mas Paulo confiava em Deus, mesmo tendo que passar por essa situação, mesmo tendo que se lançar ao mar, como os outros também tiveram que se lançar, e a tripulação e mais as pessoas que estavam no barco era estimado em mais de 200 pessoas. De fato, isso ocorreu. Ninguém se perdeu e Paulo também, juntamente com os outros, chegou até uma ilha, sãos e salvos. Mas esse homem aqui está dizendo que ele confiava. Deus tinha dito para ele: Paulo, está acontecendo tudo isso, mas você vai sair com vida e as pessoas que estão com você, nenhuma delas vai se perder também. E ele afirmou para aquelas pessoas, antes disso acontecer, disse: não temam, porque Deus me disse, e de certo vai acontecer, porque eu creio naquilo que Deus diz, porque quando ele diz, as coisas de fato acontecem como ele diz. Isso é confiança, isso é fé. É isso que eu quero destacar nessa manhã. Por isso, nós temos que nos achegar a Deus com fé, ouvir a sua voz, os seus conselhos, seguir as suas orientações, sobretudo em tempos difíceis, como são os dias que nós estamos vivendo. E confiarmos que, se Deus disse que nos dará livramento, Ele o fará. Se Deus diz que nós podemos confiar nele e que Ele nos fará chegar a bom termo, Ele o fará. Se Deus diz que nós precisamos descansar e não nos desesperar, é porque Ele o fará. Porque Deus é Deus que não faz com que a sua palavra tenha dois valores. Ele é o Deus que falou e de fato se cumprirá. Ele não volta atrás, ele não se arrepende, mas ele é o Deus que nos dá a palavra certa. Então, nessa confiança, vamos orar ao Senhor nessa manhã. Pai querido, Deus de amor, obrigado porque essas palavras, Senhor Deus, é muito intensa. O que aconteceu aqui nessa ocasião, que está registrado no livro do Atos dos Apóstolos, é uma coisa muito forte. Mas o que é mais forte não é nem a situação em si, toda a tragédia que se instalou, toda a dificuldade que aqueles homens passaram, mas sim o livramento que o Senhor deu, mas, sobretudo, para o nosso aprendizado, a confiança demonstrada por Paulo na tua palavra, porque ele apegou-se a essa verdade. Todos os demais estavam preocupados com o seu destino, mas não tinham a quem recorrer. Mas ele tinha-te, e ele recorreu ao Senhor. E o Senhor falou a ele em oração. O Senhor se mostrou a ele e deu a ele indicativos claros, mesmo em meio à tempestade e à situação adversa, de que ele e os demais sairiam daquela situação ilesos, por mais incrível que isso poderia parecer e por mais difícil e possível que isso pudesse ser. Mas o Senhor o prometeu e de fato aconteceu. E Paulo demonstrou a sua plena confiança na tua palavra. Tudo que ele tinha era tão somente a tua palavra. E ele se apegou a ela e de fato pôde experimentar o livramento que veio da tua parte. Que possamos fazer igual, que possamos, Senhor Deus, crer no Senhor, na tua palavra, no que o Senhor nos diz, não apenas nos dias bons, nos dias calmos, nos dias onde vai tudo bem, mas também, Senhor Deus, nos dias difíceis, nos dias de luta, nos dias onde estamos em desvantagem, nos dias de medo, nos dias de tribulação, que possamos sossegar a nossa alma no Senhor, sabendo que o Senhor é o Deus que cuida de nós. Que seja assim, por louvor da tua glória. Abençoa cada um desse grupo, Senhor Deus, e que possamos ter plena confiança em Ti. E que possamos nos firmar ao Senhor a ponto de ouvir a Tua voz, mesmo em meio à tribulação. É a oração que fazemos a Ti, no nome santo de Jesus.
Ao qual seja honra, glória e louvor hoje para todo sempre. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada quarta-feira. Fiquem na paz do Senhor.